Tudo começou porque eu disse que eu não cedo o meu assento no avião para crianças que choram ao meu lado. É verdade, eu não cedo. Até expliquei o motivo pelo... A gente não tem como, ela tem uma atitude, assim, envolvente. Gente, quem aí já teve problemas de convivência em avião? Esse é um assunto frequente, não de avião, mas de convivência, gente, porque as pessoas estão perdendo o senso do coletivo, sabe? As pessoas não sabem mais, tanto no cinema, que a gente já abordou aqui algumas vezes, e avião também, sabe? Transporte público, as pessoas não sabem onde termina o espaço de um e começa o espaço de outro. E tem uma discussão que vira e mexe, volta na internet durante anos. Santos Dumont, inclusive, acredito que quando ele inventou o avião, a primeira problematização que surgiu pra ele deve ter sido essa, que é: quando uma mãe chega com um filho e te pede pra trocar de lugar com ele, você deve ou não trocar? Essa é uma pergunta, assim como quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Vira e mexe, ela volta na internet. Volta. E ela voltou agora de novo. E, gente, o negócio, assim, eu acho que existem situações e situações. Depende do contexto, depende da educação. Depende do presidente que tá no poder. Depende do signo que tá no ar. Só que esse assunto foi mencionado por uma mulher no TikTok falando de uma experiência pessoal dela. E iniciou-se uma guerra, né? Como já é de se esperar, mas o que esperar do Brasil? Que merda de país é esse? Nós estamos, hein? Iniciou-se uma guerra. E aí, gente, as pessoas, tem gente já fazendo vídeo contra essa mulher, tem gente a favor. O vídeo em questão foi esse daqui, ó, dessa mulher que é a Renata Belmonte. Ela postou esse vídeo. Já dá pra ver que eu sou obrigada a ceder meu assento no avião? Sou obrigada, mas eu tenho que... Sou obrigada a ter empatia? Olha, vamos ver o que ela disse. Quer dizer que eu tenho que ceder o meu assento na janela do avião porque a criança tá chorando? Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu trabalho com direito. Ela já começa o vídeo assim, jogando a merda no ventilador também, Ah, quer dizer que eu tenho que trocar de lugar com criança agora. É isso, agora virou crime ficar no meu lugar. Ela já começou polêmica, né? Vamos lá. Aeronáutico desde 2010. Desde 2016, assento virou um acessório, o que significa que agora ou você paga pra marcar o seu assento, ou você vai num assento aleatório escolhido pela companhia aérea. Verdade, né, gente? Afinal de contas, agora virou... assim. É festa também no avião. Você quer despachar bagagem, você tem que pagar. Se você escolher assento, você tem que pagar. Daqui a pouco você vai ter que pagar se você quiser sentar. Lanche, esses dias a minha irmã veio pro Rio nos visitar aqui. Esses dias não, tem uns meses já. Ela chegou aqui, o lanche que deram pra ela era um pacote com 4 milhas de pipoca estourada, você lembra? É um absurdo, gente. Era melhor não dar nada. Era melhor não dar nada. É melhor não dar nada, porque te dá... melhor vender. Porque aí, se não der nada, não tem como você julgar a comida. Eles te dando, você julga, né? Enfim, mas realmente, tudo no avião, que já é caro, né, gente? Tudo tem que pagar, inclusive o assento. Você não escolhe, Esses mas... tempo atrás, não sei nem se era fake news. Estavam com um estudo pra ver se tinha como botar a gente em pé no avião pra Mentira. voo curto. Não deu, né, obviamente. Mas tava com um estudo pra, tipo, voo de pequena duração, ver se tinha como botar a gente em pé. Então, se eu tô sentadinha na janela, é porque eu paguei pelo meu assento pra ficar ali. Ou dei a sorte da companhia aérea me jogar ali. Fato é que aquele assento, ele é atribuído em regra apenas a um passageiro, correto? Daí chega uma mãe... Eu adoro como ela fala. Daí chega uma mãe. Olha, já estão me desmentindo falando que é fake news. Bem possível Ih, mesmo, Guigo. porque eu vi no Twitter, eu não chequei. Não, peraí, gente. Se o Guigo... Não precisa nem checar aí, não. Se o Guigo tá falando é bem possível que seja mentira minha, vocês já imaginam, né, gente? Se eu estou falando mentira, que ele me mate aqui agora. O Guigo está falando é bem possível que Aqui, seja ó, mentira. CNN, viajar em pé, no beliche até no porão. 5 projetos estranhos para aviões. Parece que existe Deixa eu averiguar, gente, se o print não foi feito pelo próprio Guigo. Eu tô vendo aqui no meu celular na CNN. É porque eu vi, Tá aqui, ó. eu vi no Twitter e não pesquisei. Após estudo da Gigo News... Não, mentira. É verdade ou não é? Eu quero saber se é verdade agora. Viagem em pé. Nos últimos anos já surgiram diversas ideias para fazer os passageiros viajarem em pé. Ideias. É, mas foi isso que eu vi. Mas ideias todo mundo tem, Olha que eu tô tendo várias ideias aqui agora, ó. E como que viaja em pé, gente, na hora de decolar? Enfim, vamos continuar aqui? Vamos. Uma criança chorando e vocês dizem assim, ai, mas o que custa deixar a criancinha viajar na janela do avião, né? Bom, no meu caso, custa uma crise de pânico. Porque eu não sei vocês. No meu caso, custa a minha vida. Vocês querem que eu morra? Ah, então pra criança parar de chorar, eu tenho que morrer. É isso que vocês estão falando. eu tinha fobia de avião. Eu não voava de avião de jeito nenhum. E hoje eu só voo na asa. Eu só vou no avião na asa. Por quê? Porque eu preciso ficar na asa, na janela,
Porque eu sei que a asa é mais estável. Quem me ensinou isso foi um piloto da Gol. Que a asa ela é mais estável. E quando eu olho pela janela, eu fico mais calma. Então, se você chegar com seu filho e quiser que eu saia do meu assento na janela, eu não vou sair. O que vocês acham, quando gente? Quando eu viajo na asa, eu sinto, assim, tudo bem que o querido da Gol ensinou pra ela, mas eu tenho a impressão que treme mais até. Ah, pra mim é a mesma coisa em todo lugar, não sei. É? Mas assim, tem gente que realmente sente muito medo de avião, né? Eu tenho um primo que ele morre de tanto medo. Ele se treme inteiro quando ele entra no avião. A minha madrasta, ela morre de medo, ela tem que entrar no Rivas. Ela fala, tomei 2 gente, gotinhas ela de Rivas. vai fazer o trajeto, assim, de 40 minutos de avião, dá-lhe uns Rivotril pra dentro, Ela bora toma lá. Rivas em gotas pra poder conseguir viajar, porque ela sua... Sua frio, então eu entendo. Tem muita gente que realmente tem pânico. Tô entendendo o lado dela, né? Ela falou que ela tem pânico de avião. Só E que o começa, olha, negócio- como tá falando a Ana ali, ó. Começa que ela não tem que justificar. Se ela tá no assento dela, ela não é obrigada, né? Até porque o assento é pago. Eu acho que tem casos e casos, tem casos que realmente, assim, dependendo do que tá acontecendo, tem muitas coisas a serem consideradas, dependendo da educação com que a pessoa te aborda, né? Eu acho que muitas coisas entram na conta, mas eu tô entendendo o lado dela. Ela tem pânico de avião, ela se sente mais segura na janela, aí ela paga pra sentar na janela, ela tem que aí trocar. chega lá, ela ainda é lacrada porque ela não quis trocar de lugar com a criança. Mas ela até fala isso no vídeo dela mais pra frente, que ela fala um negócio tipo assim, se você quiser trocar, troca. Não vou sair. E a criança pode chorar o que for, porque na minha opinião compete ao pai e à mãe educar a criança. Ai, que falta de empatia. Desculpa, eu já fui uma criança. Eu sabia que não era tudo que eu queria na vida que eu ia conseguir. Por que as crianças de hoje em dia não sabem? Então, se você educou o seu filho achando que o mundo vai se curvar a ele, eu te trago uma péssima notícia. Eu vou na janela. Eu não sairia do meu assento, e acho que quem não sai tá certíssimo. Se você sair do seu assento, também não vejo nenhum problema, é a sua liberdade. Se é uma coisa que você liga, não tem nenhum problema. É uma democracia, amor. Sai quem quer. Mas assim, achar que um adulto tem a obrigação de sair do assento pra uma criança mimada, sentar. Já começou a agredir um pouco. começou Mas a enfim, ficar... ela fez esse vídeo e deu a opinião dela. A gente não sabe se ela tava viajando, isso rolou, enfim. Parece que era algum assunto que... Não, o primeiro Vamos ver comentário os comentários? do vídeo, Olha o aqui. primeiro comentário. Moça, desculpa a pergunta, nada a ver. Que sombra você tá usando? Gente, é só comprar o assento da janela pra criança. Se esse é um problema sério, então realmente, né? Assim como ela tem a crise de pânico dela e compra o assento na janela, se a criança faz questão de ir na janela, compra o assento da janela pra criança. A Daniela ali, ó. O que custa o valor que eu paguei pelo assento. Exatamente, amore. Mas o assunto começou a render, né, gente? Pessoas começaram a responder o vídeo xingando ela, falando que ela não tinha noção, porque ela não tem filho, enfim. Vamos ver os desdobramentos. Começa que tem mais um vídeo dela respondendo a um comentário. Porque esse é um assunto, gente, eu não sei se vocês estão no Twitter, mas sempre que alguém fala disso no Twitter, rende muito desdobramento. E Sim. agora no TikTok não é diferente. Ela, por exemplo, recebeu um comentário aqui falando: você foi uma criança bem triste, e é triste até hoje. Sua cara deixa bem Nossa. claro que você tem muita mágoa da sua infância, mas dá pra fazer terapia. Gente, que isso? Já fui pra Natal naqueles modelos de avião mais mequetrefe. E deu aqueles- tempestade. Eu senti tanto pânico que resolvi rezar. O senhor do lado calmo como o Buda. Gente, nossa, eu já passei uns medos em avião também, viu? Medo Esses de de cair. hélice eu tenho um pouco de medo. Gente, quando eu entrei no de hélice, eu realmente, assim, eu rezava pra todas as religiões, todas as línguas. Se eu tava fazendo de tudo, eu fazia tudo pra sobreviver. Eu fazia de tudo pra sobreviver. Eu morri de medo. Vamos ver a resposta dela dessa pergunta, que é meio absurda, né? A pergunta não, o comentário é meio absurdo, né? A pessoa decifrou como foi a infância dela pela cara dela. Que é isso? Amanda, eu senti que você tava precisando de uma atenção, assim, sabe? Porque seu comentário, ele é tão desarrazoado, Amanda, que você só pode estar querendo atenção e eu tô com tempo. Vou dar esse biscoitinho que você tá querendo. Só pro seu azar, Amanda, eu fui uma criança bem feliz. Pro seu azar 2 vezes, eu nasci dia 25 de dezembro. Eu tinha presente em dobro, festa em dobro. Eu fui e arrotei. Desculpa, gente. Na minha infância, mas eu também fui muito educada na minha infância, Amanda. Não sei se no seu lar teve tanto disso, Meu assim. Deus. Mas meus pais sempre me ensinaram o que significava sim, o que significava não. Limite. Gente, ela tem um comportamento meio diva, né? Vocês não acham? Ela é bem aceito críticas, mas não fico calada. Não fico né? calada. Aceito críticas e não fico também sem estar maquiada, que ela tá sempre belíssima. Olha a Mona Lisa. Oi, amores, eu sou mãe e concordo com a moça do vídeo. Quer ir na janela? Compra assento na janela. Simples. Eu quero saber de vocês. Vocês sairiam ou não? Vamos pro próximo. Ah, tá. Agora é só ela respondendo a pessoa, né, gente? Mas o assunto O que eu achei engraçado- da criança continua. O que eu achei engraçado é que ela respondeu a querida igual a esse vídeo Da Suzana Vieira.
Eu no meu dia mais humilde. Sabe que a Suzana Vieira é bem humilde, né, gente? Uma diva. Nunca passei fome. Nunca precisei ajudar meus pais a comprar uma casinha. Meu sonho não é comprar uma casa pro meu pai e pra minha mãe, Nunca precisei levantar do meu assento do avião. porque meus pais me criaram a pão de ló. Meus pais me criaram como uma princesa. Minha casa é ótima, 6 andares, 6 cachorros que eu amo. 6 cachorros que eu amo. Nunca precisei disso. Nunca precisei ceder assento do meu avião pra criança chorando. Nunca precisei e nem vou precisar. Mas aí, eis que entra uma nova personagem na história. Que eu nem sei se ela é mãe ou não, mas ela ficou bem Eu sentida. imagino que deve ser, né? Eu Mas imagino que deve ser. entrou mais uma pessoa que rendeu muito e potencializou essa conversa porque ela tem uma opinião divergente. A Malu Silva falou, já troquei de assento no avião, mas no caso me cederam a janela. A moça estava grávida e preferia o corredor pra poder ir ao banheiro mais fácil, então foi vantagem pra ambas. E sabia que eu sou meio, nesse quesito, sou um pouco Corredor, grávida, né? Porque eu gosto de sentar no corredor, porque, gente, eu tenho uma necessidade, você percebe no meio da live, né, que eu faço bastante xixi. Eu paro bastante, eu acho assim, não devemos segurar, né? Se tá querendo sair, não é pra segurar. E o corredor é mais fácil, né? E no corredor é mais fácil, então eu odeio estar tendo que pedir toda hora. Então você pode me dar licença pra eu passar? Eu prefiro ficar no corredor logo, que eu já vou à la vontade. Bela, seu filho é seu mundo, mas não o meu. Eita! Vamos ver o que a outra pessoa aqui, o que a outra mulher com uma opinião divergente tem a dizer. Que esse é um assunto que rende. Queria saber, gente, quando foi que as pessoas começaram a achar bonito falar mal de criança, assim, livremente? Tipo, vamos falar. Gente, acho que rolou um leve exagero, né? Não, mas você está deturpando o que foi dito ou você está falando sério? Olha, o menino Yuri, isso entra no mesmo dilema que eu passo, não cedo lugar no transporte pra criança que não seja de colo. Criança tem pique pra ir em pé, eu não. E Nana, de Congonhas pra Ilhéu, cedi minha janela pra uma criança que voava pela primeira vez. A avó dele foi tão querida, mas concordo com a diva. Então, eu acho que tem casos e casos, sabe? Tem casos e casos. Principalmente se estiver faltando com a educação, aí eu até, Não, e assim, até não me importaria, mas não vou trocar, tá? Você tem que dar a chance também da pessoa escolher se ela quer trocar ou não. Se a pessoa trocar, que legal, a pessoa trocou. Mas se a pessoa falar não, você também tem que aprender a Vai aceitar fazer ou o quê, não. gente? É prisão? Então você quer me dizer que esse avião é uma cadeia? Vamos falar de criança, foda-se. Eu vi um vídeo de uma menina aqui agora, indignada. Ela começou o vídeo tão indignada que eu falei, gente, deve ser uma coisa grave, né? Séria deve ser. Falando que ela não cede o assento dela no avião pra mãe que tá com criança de colo chorando. Que ela acha isso um absurdo. E que ela não faz isso porque ela tem pânico de avião. E que sentar na asa, na janela especificamente, ajuda ela a lidar melhor com o voo. Sim, até aí. Até aí tirando Realmente foi isso que ela disse, mas ela já está falando com um tom de raiva que não estava no vídeo que Que assistimos. eu, pelo menos, não senti também. Aí eu achei que ela tá certíssima. Qual foi o ponto que me pegou? Foi quando ela começou a problematizar, assim, no sentido de... Você não dá educação pro seu filho? Você tem que aprender a ensinar a sua criança que nem tudo é do jeitinho dela. Uai, gente, mas não tá certo, não. Não é assim mesmo, não. Tem que ensinar pra criança que tudo é do jeitinho dela? Qual que é o contraponto dessa afirmação? dessa afirmação. Uai, gente, mas eu não entendi. Eu não entendi também. Não é algo realmente a gente deveria pensar se não temos que ensinar para as crianças que tudo não é do jeitinho dela? Que existe o sim, mas também existe o não. Fazer o quê, né? Olha, a Juliana, já troquei, pois a criança estava mais feliz que eu. A Juliana trocou. Ela tem o direito de Agora trocar. é diferente quando a criança tá lá gritando, te dando um chute na canela. Essas crianças mimadas, que. Minha filha, você tem filho? Quando eu vejo uma pessoa falando de birra de criança, que, se fosse meu filho, ele ia ver só. Se fosse o meu filho, que. Mas ela não falou isso. Eu acho que ela não falou isso, não. Ela não falou isso. Eu tenho uma sugestão. Tenha filho? O que é? Tenha um. O que você acha? Eu não tô dizendo aqui que você tem que levantar o seu rabo do seu assento e deixar a pessoa sentar. Não é isso que eu tô falando, tá bom? Agora acho que, eu não sei, faz tempo que eu não ando de avião, mas eu acho que agora você consegue comprar a poltrona enumerada, né? E aí você senta lá. Ou você tem que sentar no assento aleatório. Sei lá, gente. É alguma coisa assim, não é? O lance é que
Se você tem essa questão de, eu tenho pânico, eu não consigo viajar em outro lugar que não seja janela, eu preciso, eu tenho questões psicológicas relacionadas a isso, tá tudo certo. Mas não parece que tá tudo certo, hein? Eu entendo, tá tudo certo, mas você não tá parecendo. é uma vaca. Você tá no seu direito, sua estúpida. Como assim? Olha, a Sara Rocha. Uma vez tive infecção urinária porque o moço do meu lado tomou alguma coisinha e dormiu como uma pedra. Cheguei em casa e fui direto pro hospital com dor. Nossa, você segurou. eu não conseguiria segurar. Mas aí, esse é o meu problema. Eu não conseguiria segurar. Eu ia soltar, entendeu? Eu não consigo segurar. E Liz, uma vez a pessoa que ia do meu lado tava fazendo barraco. Quando eu cheguei, ela tava sentada no meu lugar, que era na janela. Eita. Sentei, coloquei meu fone e tomei meu Rivotril. Arrasou. 8 horas de voo. Entendeu? Mas você é um adulto chato, né? Que a gente tem que entender os seus probleminhas. Ué, mas aí não vai entender os dela, mas a gente tem que entender as crianças. Ela tinha acabado de falar que tava tudo bem, mas não tá nada bem, então. Se ela tem o problema dela de sentar na asa porque ela tem síndrome do pânico, é um probleminha, não, então e assim, não tá bem. Ela minimizando o problema da outra, mas a outra tem que entender o problema do filho que ela nem conhece. Ou seja, a moral da história é, falta tanta empatia na nossa sociedade, de todas as sociedades, o senso de coletivo. Diego, na maioria das vezes o problema são os pais sem noção, não a criança. Mas você não quis pagar assento pra sua cria, o problema é seu. Deixando claro aqui, inclusive, que história é essa que a gente não gosta de criança? Eu amo crianças. Eu amo Mateus crianças. só para gritinhos. Eu amo crianças, de verdade, gente. Eu adoro brincar com crianças, meus priminhos. Eu já passei por situações em avião e nunca nem reclamei. Teve um voo que a gente fez junto mesmo, que tinha uma criança atrás de mim que me chutou o voo inteiro. Gente, isso me dá raiva, porque eu não fico com raiva da criança. Mas tava a criança com provavelmente os pais do lado, os pais né? vendo. Os pais vendo. A criança me chacoalhando assim, ó, o voo inteiro e me chutando. E os pais não falaram E você nada. olhava pra trás, né, de cara feia, e não adiantava, assim, ó. E os pais, tipo assim, lide você com o meu filho. E é um tipo de caso assim, que o pai já tá vendo. Se você reclamar, ele não vai querer resolver, porque ele está ciente, né? Não é como se não tivesse percebendo. O pai está ciente que tá chacoalhando a cadeira de outra pessoa. E o que mais ela disse aqui, gente? Vamos ver. A criança que não consegue controlar as próprias emoções e tal, sei lá, um bebê de 2 anos, numa crise de birra, que só quem tem filho sabe como é. Minha filha... Minha filha, eu acho que tem coisa que a gente não precisa ter lei pra regulamentar. Que é isso? Sabe? Bom senso é uma delas. Se você é uma pessoa que tem bom senso e tá vendo uma mãe exausta com o bebê no colo, chorando horrores, e que talvez sentar na janela pode ajudar essa mãe, né, pra esse bebê se acalmar e todos fazerem um voo mais tranquilo, porque provavelmente essa não é a primeira, nem vai ser a última crise de choro deste bebê. Por que você não faz? Eu sei. Amei que teve um barulho de criança no fundo. Ou seja... E ela olhou com uma cara de cansada, assim. Eu acho que é um desabafo legítimo que ela tá fazendo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão buscando situações muito particulares e pessoais, gente. Porque a outra menina, ela não descreveu qual foi a situação. Ela não falou que era uma mãe cansada com um filho de 2 anos dando briga. Consigo entender todos os lados. Eu consigo entender todos os lados. Mas a questão é, hoje em dia, pra você viajar de avião, você tem que pagar pra escolher o seu assento. Se você é uma pessoa que tem uma questão que você precisa viajar na janela, você paga pra viajar na janela. Assim como a querida anterior falou que pagou, porque ela tem a questão dela que ela precisa viajar na janela, ela pagou pra viajar na janela. Se essa mãe também tem a questão dela com o filho pra ter que viajar na janela, gente... Digamos que, por exemplo, a criança em questão é essa criança aqui, olha, gente. Vamos supor. O que faríamos numa situação como essa? Olha, o que vocês fariam numa situação como essa? Vamos ver como ficam as opiniões. A criança, digamos que seja assim... Num voo de 8 horas. Imagina. Eu tava assim. Gente, a criança em cima da mesinha, chacoalhando o banco do cara da frente, os pais vendo. Os pais inabalados. Como fica a situação? Não é mesmo? É por isso que eu acho que o bom senso tem que vir de todo mundo. Todos os lados. De todo mundo. É. Vamos ver o que mais temos aqui, gente, porque a outra já deu a resposta, não deu? Deu uma resposta. Olha, gente, ela voltou, ela aceita críticas, mas não fica calada. Quer dizer que tem blogueira grande me citando? Tudo começou porque eu disse que eu não cedo o meu assento no avião para crianças que choram ao meu lado. É verdade, eu não cedo. Até expliquei o motivo pelo...
A gente não tem como, ela tem uma atitude, assim, envolvente. Ela é engraçada. Qual eu não sei do que é o motivo de que eu tenho fobia, eu viajo muito mais tranquila no avião, hoje, graças a Deus, eu já entro em avião, eu já vou de avião, mas ainda me sinto muito mais confortável viajando em cima da asa, que foi uma forma que um piloto da Gol gentilmente me ensinou, né? Mas aí parece que... Ela falando, gente, esse piloto da Gol pra mim, ele não foi um piloto, ele foi um anjo na minha vida. Isso abalou muita gente, assim, né? Teve até uma blogueira grande, ela não me marcou, então também não vou marcar, né? Porque não foi indireta pra mim, não é isso? Não foi. Então eu não vou marcar. Mas ela é esse tipo de pessoa que ela fica gravando o vídeo contando a história dos outros e reagindo à história dos outros. E aí ela disse, assim, que... ela tava super do meu lado, porque eu tava explicando que eu não gosto de ceder o meu assento, porque eu tenho fobia. Gente, ela é muito debochada. Olha a cara de deboche, amei demais. Eu tô certíssima, mas que quando normalizaram falar mal de criança? Quando foi que eu fiz isso, querida? Olha só, se você entendeu isso do meu vídeo, vê de novo. Isso, vê até você entender o que eu falei, tá bom? Você tá com um probleminha cognitivo, na minha opinião, mas você chega lá, tá? Uma hora você vai conseguir entender. Eu acho que umas 4, 5 vezes que você rode o vídeo, você consegue captar o que eu tô falando. Acredito. O povo falando que a atitude dela lembra Luana Piovani. É verdade. Luana Piovani. Acredito eu. Sabe por quê? Porque assim, não foi tão difícil. Eu só quis explicar que compete aos pais educar os filhos, sim. E compete aos pais ensinar os filhos que às vezes a gente não vai conseguir tudo o que quer. Sigo com essa opinião, tá bom? E não acho que eu tô falando mal de criança por isso, tá bom? Se for pensar direitinho mesmo, eu tô falando mal, na verdade, dos pais que não educam os... Eu também acho, mas aí também eu concordo com ela. Eu acho que ela realmente está falando do comportamento dos pais, porque a criança é inocente, a criança gente. não tem culpa, gente. Agora, o problema é dos pais, como que os pais estão lidando com a situação, como que os pais estão lidando com a criança, como que os pais estão educando. Uai, gente, vou falar... Agora é responsabilidade dos pais educar o próprio filho. É isso que você tá querendo dizer, então. Agora você tá me dizendo que eu tenho que educar meu filho. E é isso, né, gente? Quem quer trocar, troca, mas a pessoa também tem que entender que pode ter alguém que não queira trocar e vai ter que lidar com isso também. Vai fazer o quê? Percebeu? Eu não acho que a criança, uma pessoa inocente, tem culpa, não. Tá bom, linda? Desculpa por ter falado tão difícil. Talvez eu não tenha... Podia ter facilitado sua vida, né? Eu podia ter sido, assim, falado com um linguajar talvez mais coloquial pra te ajudar. Nossa, que é isso? Mas fato é, querida, que deixa eu te explicar uma coisa. Eu não ligo pro que você pensa, eu não me importo com o que você tá falando. E eu só tô adorando o hype mesmo. Continua. O que vocês acham, gente? E esse assunto, né, gente, é um assunto que rende há algum tempo. No Twitter mesmo a gente tem algumas pérolas de pessoas já falando sobre isso em outras ocasiões. Como, por exemplo, uma aqui que é bem especial. Outros relatos, vamos conferir. O Leandro, né, falando: avião lotado. A senhora pede pra aeromoça mudar o pessoal de assento pro filho dela ir perto dela porque o coitado estava sozinho. Todo mundo se sensibiliza. Um monte de mudança. O filho aparece pra sentar no assento dela. Um cara de 26 anos. Gente, pelo amor de Deus, né? Imagina que vergonha. Para com isso, amado. Meus amores. Não, vamos pensar, vamos usar o bom senso. Tem mais relatos, inclusive, ó. Já tivemos que desembarcar os pais e 3 filhos porque a mãe queria obrigar um passageiro a deixar o filho dela usar a sua mesinha, a mesinha do outro passageiro, pra apoiar um tablet. Porque na mesinha da criança, a criança já estava usando outro tablet. A criança queria assistir 2 filmes. 2? Um outro, porque tinha um outro tablet na mesinha da criança. Sim, ela queria assistir ao mesmo tempo 2 filmes e sem fone de ouvido. E a mãe achou ruim que o passageiro do lado não quis ceder. Não dá, né, gente? E aí é responsabilidade dos pais, sim. Por exemplo, a minha tia, gente, teve 3 filhos. 2 deles bem complicadinhos, assim. Bem difícil. Causam bastante. Mas não é culpa deles, né? Então a gente, inclusive quando eu saio com a minha tia, a gente fica ali na função de controlar pra não incomodar os outros. A gente foi no cinema, por exemplo, uma vez, gente, e aí teve que ter uma longa discussão antes do cinema, porque o meu primo queria levar o tablet pro cinema, porque ele estava em pânico de ficar entediado com o filme, não gostar do filme, ele precisaria do tablet pra fazer outra coisa. Então aí, sabe, a gente poderia ter sido sem noção e levado o tablet pro cinema, e levado o tablet. Não levou, conversou com a criança, fez ele entender. Uai, gente, é assim que funciona a vida, não é não? Tem que conversar, tem que educar, né? E se não vai dar certo, gente, vai fazer o quê? Vai deixar a criança brincando no tablet lá, então não sai do cinema, né? O cinema, inclusive, é outro tópico sensível, né?
outro tópico sensível. Olha, Ana Paula, já diziam os sábios, falta de organização da sua parte não constitui uma obrigação da minha parte. Às vezes é cada um com seus problemas mesmo. E Padilha de novo. Esse negócio de pai que acha que a obrigação de educar é dos outros é foda. Tem um tio que não cuida dos filhos gêmeos e fica só empurrando pros outros as crianças, né, no caso. Olha, temos outro relato aqui também. Hoje, antes do voo decolar, tinha uma criança pulando no assento, puxando o cabelo do passageiro da frente, correndo pela cabine, e os pais da criança nem aí. Aí a gente lutando pra botar o menino no assento e afivelar o cinto, ele esperneando e os pais rindo. Essa pessoa que tá falando isso, inclusive, é um comissário. Comissário, tá, gente? Juro que faltou isso aqui, só pontinha da goiaba, pra gente botar eles pra fora. Só não fizemos porque senão muita gente ia perder a conexão, porque até tirar as malas deles ia levar no mínimo 1 hora. E aí, durante o voo, a criança começou a gritar como se estivesse sendo espancada. Um passageiro chegou no limite e deu um berro tão alto que o avião todo parou e ficou olhando pra ele, inclusive a criança, que finalmente aquietou, então funcionou. Cada um trabalha com as armas que tem, né? E os pais ficaram com cara de... Pasmem, não sou e jamais serei contra crianças em voo. Não, mas gente, peraí. Ninguém tá falando isso também. Não deveria nem entrar na possibilidade do assunto. Pode ou não pode criança em voo? Não, como assim, né, gente? É um assunto que nem entra em discussão. Mas ele já está se adiantando, né? Antes que critiquem. Mas sou 100% contra pais sem noção que estão cagando pra educação dos filhos e sobra pros outros aturar a criança mal criada. É verdade, tá vendo? Eu acho que nós temos que ter bom senso, educação e passar a educação adiante também, né? Tratar o outro bem. Eu acho que super rola sim de você trocar assento com uma pessoa, dependendo da situação, dependendo da educação, né? Vai que a pessoa te pede com jeitinho, educadinha, e ver se você se importa ou não também, né? Porque se a pessoa te pediu e você falou, olha, não, muito obrigado, eu quero continuar aqui, a pessoa tem que entender também, né, gente? Nós temos que voltar a respeitar o outro, exatamente, o espaço do outro. Tem que saber quando o seu quadradinho acaba e o do outro começa. E não ficar roubando pedaço do quadradinho do outro. Isso. Entendeu? Vocês não acham? Eu quero saber as opiniões de vocês. Deixa aqui nos comentários.